Sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal. Hoje eu trago para vocês um desafio de matemática envolvendo aqui algumas operações que não é muito comum a gente acompanhar nas escolas, de aparecer aqui no livro didático, por exemplo, né? Que temos aqui, ó, o 9 primorial menos 5 fatorial dividido, tudo isso, né, por 5 termial. Você sabe resolver esse tipo de questão? Já conhece essas operações aqui? O pessoal que está aqui no canal desde sempre, né, já sabe que eu gosto desse tipo de operação e já vai conhecer logo de cara essas operações aqui. Então convido você a tentar resolver, deixar para mim nos comentários qual é a sua opinião, qual é o seu palpite sobre essa expressão. Temos aqui algumas opções de resposta, e claro, a resposta não está logo de cara, você tem que resolver as operações para descobrir o valor dela, beleza? Então se você é novo por aqui, está chegando aqui agora no canal, seja muito bem-vindo. Eu trago vídeo de matemática todos os dias para vocês, espero que você goste, e se você gostar, se inscreva para você acompanhar esses vídeos que eu trago para vocês, beleza? Eu sou o professor Silvio Paulo, se você puder curtir o meu vídeo, vai fortalecer muito o meu trabalho aqui no YouTube, beleza? Então vamos agora resolver essa questão sem mais delongas, explorando aqui todas as opções, explorando todas as operações, mostrando cada detalhe para vocês, tá bom? Vamos começar aqui então decifrando as três principais operações que a gente tem aqui. Claro que temos também uma subtração e uma divisão, tá? Mas as três operações que chamam mais atenção aqui nesse vídeo de hoje é o primorial, o fatorial e o termial, que são três operações aí que não são muito comuns de aparecer, e aí eu vou mostrar para vocês como que funciona cada uma delas. Vou listar aqui no cantinho, aproveitar o espaço do quadro, cada uma dessas três operações, depois a gente volta para a expressão e resolve numericamente, beleza? Então vamos colocar aqui primeiramente o 9 primorial, tá? Que é esse símbolo aqui de hashtag, ele é chamado de primorial, tá bom? Não se esqueça disso. Depois temos aqui o fatorial. O fatorial é mais recorrente, aparece aqui inclusive no ensino médio, né? Uma das poucas que aparecem aí no nosso conteúdo de matemática básica. E temos também o termial. Embora essas operações sejam diferentes, sejam novas, eu já digo para vocês, pessoal, não são operações difíceis de se resolver. São baseadas aí nas 4 operações básicas, principalmente multiplicação, nessas duas primeiras, e adição, essa última aqui. Então já dei um spoiler um pouquinho de cada uma dessas operações e vamos agora explorar de fato como que se resolve. Primeiramente, começando com primorial, essa palavra primorial já nos remete a um conjunto de números muito importante da matemática básica chamado de números primos. É um conjunto que você já deve conhecer, tá? Eu vou listar aqui para vocês alguns desses números primos, tá? Para a gente poder utilizar nessa operação. Então vamos listar aqui para vocês. Vou escrever aqui os números primos, tá? E o que é um número primo? O que o número precisa ter, né, para poder ser classificado como um número primo? Basta que ele possua apenas 2 divisores. Nada além disso e nada menos que isso. Então ele tem que ter 2 divisores, no mínimo e no máximo, ou seja, exatamente 2. E esses divisores são o próprio número e o 1. E por que eu frisei tanto nesse no mínimo, no máximo 2? Porque, por exemplo, o número 1, ele é divisível por ele mesmo, e é divisível por 1. Só que o 1 é ele mesmo, então ele possui apenas um divisor. Logo, o número 1 não é primo. Então você tem que notar que essa definição de ter 2 e apenas 2 é muito importante, porque o 1 não é primo, beleza? Então o nosso primeiro número primo que temos aqui na nossa lista é o número 2. E por incrível que pareça, temos um número par no meio desses números primos. E ele é o único primo que é par. E de fato, né, porque todos os outros pares subsequentes no conjunto dos números naturais é divisível por 2. Então, só o 2 é o único, né, primo que consegue ter essas características de possuir apenas 2 divisores. Todos os outros, por exemplo, o 4, o 6, o 8, todos eles são divisíveis por 2. Então, já tem aí um divisor diferente do trivial, beleza? Então, 2 é o único primo que é par. Depois disso, temos o número 3. E no começo, gente, vocês vão perceber que eles são bem pouco espaçados, tá? O 5 é também, o 7, e aí você chega no primeiro, que é, seguindo a lógica aqui, né, tem que ser pulado. Por quê? Eu tenho 3, 5, 7, a tendência seria escrever também o número 9, mas o 9, ele é múltiplo de 3. Em outras palavras, ele consegue ser divisível por 3, então ele não entra aqui no nosso conjunto, beleza? Então agora começa a espaçar mais os nossos números primos, e eu não vou listar todos para vocês não, tá? O próximo aqui é o 11
depois temos o 13 e assim por diante. O 17, mas eu vou parar por aqui, beleza? Esses números que eu listei aqui já são suficientes, eles são infinitos, tá? Eles continuam crescendo infinitamente, cada vez mais espaçados, obviamente, mas a gente já tem aqui o suficiente para poder resolver essa questão. Tanto nesse primorial, quanto lá na frente, ó, quando a gente for resolver o 6 primorial também, tá? Qual que é a definição do número primorial, ou seja, do primorial de um número? Eu vou pensar nos números primos, obviamente, acabei de listar aqui para vocês, e vou multiplicar todos os primos que são menores ou iguais, caso aconteça de ser igual, ao número que está sendo aplicado. No nosso caso, o 9, como eu acabei de frisar para vocês, ele não é primo, então ele não vai entrar na nossa multiplicação. A gente tem que olhar apenas os números que são menores do que ele. São eles aqui, o número 7, o número 5, o 3 e o 2. Vou pegar esses 4 elementos e vou fazer uma multiplicação deles. Essa é a minha definição do 9 primorial. Então vai ficar 7 vezes 5 vezes 3 vezes 2. Você deve se perguntar, nossa, se ele começa com 7, então 9 primorial é igualzinho ao 8 primorial. E, consequentemente, é igualzinho também ao 7 primorial. Isso é verdade, tá bom, gente? Até que o número chegue no 11 primorial, todos esses primoriais, desde o 7 até o 10, são todos iguais. Porque eles envolvem aqui os mesmos números primos, né? Porque grande parte deles, na verdade todos eles, né, não são primos, a não ser o número 7, que é o primeiro da multiplicação. Então é uma coisa curiosa que acontece nos números primoriais, beleza? Se a gente fizer essa multiplicação agora, ó, 7 vezes 5, 35. 35 vezes 3 dá 105 e 105 vezes 2 é 210. Olha que legal, hein? 210 é o valor do 9 primorial. Então a gente já tem o valor de uma das nossas operações, falta só duas. E as outras acredito que seja mais fácil. Vamos ver. O 5 fatorial, pessoal, 5 fatorial é uma operação também muito interessante e, como eu disse para vocês, ela já aparece para a gente lá no ensino médio. Então já não é novidade para muita gente que já está aqui no canal, beleza? O fatorial ele funciona da seguinte maneira. Eu vou pegar todos os números naturais, agora então eu não preciso criar um novo conjunto, né, ou especificar um novo conjunto. Vou utilizar os números naturais que são menores ou iguais ao 5, que no nosso caso aqui é o nosso valor sendo aplicado o fatorial, e vou multiplicar todos eles. 5, 4, 3, 2 e 1. Sempre para no 1, beleza? Então vou listar isso aqui pra gente. Ó, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 esse 1. Olha que fácil, hein? Então, no fundo, a gente só tem uma multiplicação sendo definida por um novo operador, que no caso é esse ponto de exclamação, né? Então, 5 fatorial é igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Vai diminuindo de 1 em 1 e vai multiplicando. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. E 60 vezes 2, 120. Olha que legal, 120. Excelente. Gente, 9 primorial e 5 fatorial tá feito. Agora só falta a última operação, o nosso termial. O termial, ele é muito parecido com o fatorial, que bom que eu já fiz ele aqui, porque vocês vão perceber o seguinte, os números envolvidos serão os mesmos. A única coisa que vai mudar nesse caso é a operação que vai ser feita. Aqui, ao invés de usar a multiplicação, a gente vai utilizar a adição. Em outras palavras, 5 termial é igual a 5 mais 4 mais 3 mais 2 mais 1. E para no 1, tá? 5 mais 4, 9. 10, 11, 12. 13, 14, 15. Então, 5 termial é igual a 15. Excelente. Temos as 3 operações resolvidas. Agora vai ficar muito fácil de resolver toda essa nossa expressão numérica, certo? Vamos listar aqui agora os resultados. Igual. No lugar de 9 primorial, eu vou colocar 210. No lugar de 5 fatorial, vou colocar o 120, então menos 120. Por que menos? Por causa desse menos aqui, tá? Não se esqueça dele. Tudo isso dividido por 5 termial, que é 15. Olha que fácil que ficou, gente. Saindo dessa parte, desses números, dessas operações que eu disse para vocês, né? Fica bem legal de resolver. 210 menos 120, que é a primeira coisa que eu devo fazer aqui, tá? Lembrando que esse 15 está dividindo todo mundo, então ele é um denominador comum aqui desses dois valores. A gente faz 210 menos 120, que é 90.
e divide 90 por 15. E aí 90 por 15 é fácil, né? 15, 30, 45, 60, 75, 90, dá 6. Isso aqui, então, é igual a 6. E essa nossa expressão numérica, então, tem como resultado o número 6. Então, eu já vou lhe fazer uma grifada aqui para a gente marcar. 6 é a nossa resposta, então se você já chegou nesse valor, parabéns, você já conseguiu acertar essa questão, mas agora eu convido você a tentar descobrir aqui, né, qual desses números misteriosos aqui escondem para a gente o valor de número 6. Será que é o 4 termial, 6 primorial, 4 fatorial ou raiz cúbica de 216? Tente fazer, deixe nos comentários qual é o seu palpite e venha acompanhar comigo cada uma dessas operações que eu vou resolver com vocês. Aqui a gente já aprendeu as 3 operações, só vou mudar o número, então a gente vai usar a mesma ideia aplicando em números diferentes, para a gente poder praticar essas operações. Então tem o intuito essas opções aqui malucas que eu trago para vocês, tá? E a gente revisar e, reforçar aquilo que a gente acabou de aprender ou que a gente aprendeu em algum vídeo passado, beleza? Muito bem. Começando pelo 4 termial, o 4 termial a gente já viu aqui que é utilizando a adição, tá? Então eu vou pegar o número 4 e vou fazer adições. Mais 3, mais 2, mais 1, até chegar no 1. Como a gente fez ali com o 5, só que agora começando do 4, beleza? 4 mais 3 dá 7, 7 mais 2 dá 9, 9 mais 1 dá 10. Excelente. Vou fazer uma casinha aqui nele, só para marcar que 4 termial é igual a 10, beleza? Agora a gente vai para a próxima. O 6 primorial. O 6 primorial a gente já sabe também, por causa desse primorial aqui, que é só multiplicar os primos. Os primos já estão listados, então fica bem facinho, né? Eu vou pegar apenas os primos menores ou iguais a 6. O 6 não é, então eu vou pegar o 5, o 3 e o 2. 5 vezes 3 vezes 2. 5 vezes 3 vezes 2. Isso aqui dá 15, 30. Muito bem. 30 também, vou fazer uma casinha aqui nele também. Só para a gente marcar que o 30 é equivalente ao 6 primorial. O 4 fatorial, já vamos sem enrolação, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, é só multiplicar, como eu disse para vocês. 4 vezes 3 é 12, 12 vezes 2 é 24. Então, nenhuma dessas 3 operações novas que eu trouxe para vocês é a nossa resposta. Restou para a gente essa raiz cúbica que a gente estava torcendo, né? Tomara que não seja ela, porque raiz cúbica é difícil de resolver. Mas eu vou mostrar para vocês que não é difícil e vou mostrar uma forma tranquila de resolver qualquer raiz, inclusive uma raiz cúbica de um número qualquer, beleza? Vamos selecionar primeiramente o número 216, que é o mais importante que a gente tem aqui, tá? E vamos fazer uma fatoração pelos números primos. Então, eu vou colocar aqui 216, vou aproveitar esse espaço aqui do quadro, e vamos fazer essa fatoração. A fatoração nada mais é do que divisões de um número, no caso o 216, até que ele chegue no 1. Eu vou quebrando ele em partes menores até ele ficar na parte número 1, quando não tiver mais nada para dividir, beleza? Como o nosso número que está sendo fatorado aqui, ele é par, eu vou simplificar, eu vou fatorar pelo número que é primo e é par. O único dele, como eu disse para vocês, que é o 2. 216 dividido por 2 vai ficar 108. Olha que legal. 108 continua sendo par, então vai por 2 de novo. 108 por 2 é 54. Continua sendo par por 2 de novo. Aí aqui chegamos no 27. Nesse ponto você pode perceber que o número que a gente dividiu até o momento não é mais par. E aqui, a partir daqui, ele não vai voltar a ser par novamente. Então ele vai continuar sendo agora ímpar até o final. E a gente tem que descobrir qual primo que divide o 27. E se a gente lembrar da tabuada, o 3, a tabuada do 3 tem 27, então dá para dividir por 3, tá? Muito bem. 27 por 3 dá 9, de 9 por 3 dá 3, e 3 por 3 dá 1. Temos então a fatoração completa do 216 até chegar no 1. Significa que se eu multiplicar todos esses elementos aqui, eu encontro 216. Só que eu não vou fazer isso, obviamente. Eu vou usar uma forma estratégica para poder resolver. O 216 ele está sendo retirado aqui uma raiz cúbica. Então eu vou agrupar esses elementos de 3 em 3. Aqui sendo 2 vezes 2 vezes 2, que se eu utilizar a definição de potência é 2 ao cubo. E temos 3 vezes 3 vezes 3, que se eu usar a definição de potência
3 ao cubo. Então, tenho 2 cubos que multiplicados resultam em 216. Isso é ótimo, porque eu consigo separar em 2 raízes cúbicas de elementos cúbicos que vai simplificar. Olha que legal que vai ficar. Então, raiz cúbica de 216 é equivalente à raiz cúbica de 2 ao cubo, vezes, eu posso separar a raiz aqui por causa da propriedade da radiciação, tá? 3 ao cubo. Olha que legal. Por que eu separei? Raiz cúbica e expoente cúbico, pode cortar, pode cortar. O que sobra? 2 vezes 3. 2 vezes 3 é igual a 6. E o que a gente estava procurando? Exatamente o 6. Logo, a nossa resposta é a opção letra D, a alternativa correta, letra D. Se você marcou essa aqui, parabéns, você acertou a questão. Esse é o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado desse desafio. Convide mais gente para poder vir aqui conhecer o canal do professor Silvio Paulo e eu te vejo amanhã, porque tem vídeo novo todos os dias. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até lá!